Bem, pessoal, vamos voltar aqui à nossa aula de Macroeconomia 3, professor Lucas falando, e hoje nós vamos comentar dos efeitos de diferenciais de produtividade sobre o nível da renda per capita, né? Esse é um tópico do nosso curso, planejado aqui para ser ministrado, né, conjuntamente com esse tópico de convergência de renda, por ser, tá, um tópico mais rápido. Vou tentar passar ele aqui com mais velocidade, até porque o desenvolvimento do modelo é muito similar ao do modelo anterior. Estou aqui configurando meu cronômetro, pessoal. Parece que eu sempre esqueço, né? Toda aula eu tenho que parar para voltar. Então, peraí. Sim. Não. Não. Restaurar. Pronto. Vamos aqui, cronometrando nossa aulinha. Então, hoje no tópico de produtividade. Como que a gente vai... O que a gente assumiu no modelo anterior, pessoal? No modelo anterior de solo... só um minutinho, tem que mudar a janela. Beleza. No modelo de solo, a gente assumiu que as economias tinham diferentes produtividades, né? Isto é, o capital e o trabalho, em qualquer país que fosse, teriam a mesma produtividade. Mesmo esse país adotando a tecnologia de ponta elevadíssima e outro país adotando tecnologia arcaica. Então, isso obviamente é uma premissa, né, equivocada. A gente tem que melhorar a premissa do nosso modelo e introduzir a possibilidade de diferenciais de produtividade no modelo de crescimento. Esse é um aspecto muito importante, tá? Do crescimento, de análise comparativa do crescimento econômico atual. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai introduzir um novo parâmetro no nosso modelo. Um parâmetrozinho aqui que a gente vai chamar de A, né? E esse A é o que nós conhecemos na literatura por produtividade total dos fatores. Por quê? Ele é um multiplicador, né, da função de produção, vejam bem. Comparem com nossos modelos anteriores, que quanto maior ele for, maior é a produção que a mesma quantidade de insumo vai conseguir. Então ele tem a ver com a produtividade dos insumos, correto? Basicamente por isso. Então ele é a nossa produtividade. E por que total, né? Porque ele aumenta a produtividade de todos os fatores, vejam bem, do K e do L. Então o total vem daí. O desenvolvimento do modelo é muito similar ao anterior, pessoal. Então vamos lá. A gente começa passando a função de produção para per capita, né? Como que seria isso aí? Temos o produto per capita, né? Dividindo tudo por L, ficamos com essa função de produção aqui. E mostra que o capital per capita é A K na alfa, né? O produto per capita é A K na alfa, desculpa. Com esse fator A aqui multiplicando o K na alfa. Esse parâmetro, pessoal, parâmetro A, ele age como um multiplicador, né? Um deslocador, desculpa, da função de produção. O mesmo nível K, aqui embaixo, o mesmo nível K, uma maior produtividade gera uma maior renda per capita, né? Consequentemente, ó, nós teremos um elemento muito importante para explicar os diferenciais da renda per capita associados aos fatores que explicam os diferenciais de produtividade, correto? Vamos passar para o desenvolvimento do modelo. Todas as outras equações estruturais são exatamente idênticas, certo? Bom, a gente vai ter um crescimento populacional constante, tal como no modelo básico de solo. O crescimento, a variação da população é N vezes L, ou seja, o crescimento a percentual da população é igual a N, né? A poupança se iguala ao investimento e, por sua vez, a poupança é uma fração S da renda, essa é a propensão marginal a poupar. Quem tiver com dúvida na nossa explicação, volte lá ao primeiro vídeo do curso, ao primeiro e ao segundo vídeo do curso, que eu explico passo a passo cada uma dessas expressões aqui, tá bom? Quem ainda tiver com dúvida nesse tipo de equação,
Aí eu vou ter que voltar lá atrás, porque a gente agora precisa ser um pouco mais dinâmico aqui na apresentação. Tá? E essa aqui é a nossa equação de acumulação de capital, que fala que o capital cresce, né, de acordo com a diferença do investimento para a depreciação, né, como sempre. Para encontrar o estado estacionário, a gente tem dois passos. Né? Primeiro, passa tudo para termos per capita, porque a gente tem um crescimento populacional aqui, introduzindo uma tendência de crescimento nos dados. Então, para achar o estado estacionário, a gente tem que remover a tendência de crescimento, ou seja, passar tudo para termos per capita. Depois nós encontramos a solução para o nível em que o capital de estado o capital per capita cresce a taxa zero, ou seja, se estaciona, né? É o mesmo passo a passo anterior. Então, olha, a gente já passou a função de produção, né? Recordando, a função de produção é essa aqui, em termos per capita, correto? A gente precisa passar agora essa expressão aqui, a 5, para termos per capita. Vamos lá. A gente começa aqui com a equação 6, ó. K de K pontinho sobre L, ou seja, dKdt sobre L é S, renda per capita, menos D, capital per capita. Aqui já pode, a padronização per capita ela já vai direta. Né? Aqui a gente tem aquele probleminha. Né? A gente tem uma questão de escala temporal aqui, né? Diferentes períodos do tempo. Então a gente tem que adotar o nosso atalho, né? O nosso truque. Qual que é esse truque? A gente parte da definição do capital per capita, reescreve o capital como produto capital per capita por trabalho e diferencia esse termo no tempo, usando a regra do produto. Olha. Então vamos lá, a derivada do capital no tempo é a derivada do K do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Né? Então a gente chega a essa expressãozinha aqui. Agora nós dividimos tudo por L. Nós vamos ter K pontinho L, ou seja, dKdt dividido por L é igual ao capital per capita, a variação do capital per capita no tempo. Por que ela está sozinha aqui? Ó? Porque dividiu por L, ó, esse termo cancelou, esse primeiro termo cancela. E aqui, pessoal, ó, a gente vai ter o L pontinho por L. Né? Todo esse termo, se vocês voltarem à equação aqui, 3, se eu não estou enganado, isso mesmo, 3, ó, você vai ver que L dl dt por L é exatamente N. Então a gente substitui N nessa expressão. Então a gente vai ter aquela equação básica, né? A gente já conhece até a carinha dela. K pontinho mais NK. Então, olha, a gente tem igualando que, se a gente iguala essa expressão aqui, ó, 7, com a 6, que é daqui, ó, nós vamos cancelar o termo. A gente vai ter esse termo todo aqui, igual a quem? Igual, tá? A esse termo todo aqui, tá? Então, olha, é esse termo daqui, SY menos DK, aí você vai fazer o quê? Você vai substituir aqui a renda per capita, que é AK na alfa, e igualar a esse termo aqui. Você vai isolar para esse termo de cá, que é o capital per capita, a variação do capital per capita. Coletando os termos, tá bom? Você vai ter que chegar a essa expressão aqui. Tentem isso em casa, viu? Tentem chegar a essa expressão por vocês. É muito interessante que vocês resolvam todos os modelos que eu estou resolvendo aqui em suas casas, entendeu? Com seus próprios cálculos, que vocês vão provavelmente encontrar dificuldades particulares que eu vou poder tirar as dúvidas depois. Ah, por que isso está acontecendo? Enquanto eu estou fazendo aqui, a gente vai acompanhando e a gente vai entendendo. Mas quando você vai colocar a caneta no papel, aparecem dúvidas adicionais. Então é interessantíssimo que vocês continuem fazendo e repetindo todos esses cálculos aqui, pessoal. E que agora a gente já tem expressão para o capital, para a variação do capital per capita no tempo, né? A dinâmica do capital per capita no tempo. O capital per capita vai ser crescente quando o investimento per capita
né, a curva aqui do investimento per capita, for superior aos custos de reposição, tal como nos modelos anteriores. No estado estacionário, essas duas parcelas aqui tem que se igualar, porque aí a gente vai ter um crescimento zero do capital per capita. Esse K pontinho aqui vai ser igual a zero. Então, o que nós temos? Olha, agora a gente só precisa substituir, né, isolar aqui para o capital. Ó. A gente faz as manipulações, o que você faz? Ó, passa esse termo dividindo para o lado de cá, passa o N mais D dividindo para o lado de cá. Tá? Nós vamos ter agora esse termo aqui, nós vamos retirar a expressão aqui, né, aplicando uma potência, e vamos chegar a esse termo final aqui para o capital per capita. Então, quem que é esse elemento aqui? Ó? Este é o estoque de capital per capita em estado estacionário, quando há diferenciais de produtividade. Vejam bem, a produtividade ela entra aumentando o estoque de capital per capita, assim como a taxa de poupança. Ela tem um efeito positivo similar à da taxa de poupança, né? Substituindo este termo, tá, na função de produção, nós temos o seguinte: a função de produção é quem? A K de capital per capita de estado estacionário elevado a alfa. Simplesmente jogando o capital per capita dentro a expressão do capital per capita aqui dentro, nós vamos ter essa expressão, né, que ela mostra, tá? Essa expressão mostra que a PTF, né, a produtividade, ela tem dois efeitos sobre a renda per capita, um efeito direto e um efeito indireto. Tá? Qual que é o efeito indireto? A produtividade, tá, ela aumenta a utilização de todos os insumos em geral. Aqui a gente está representando pelo capital per capita. Mas insumos mais produtivos, eles são mais utilizados, tá, no sistema produtivo. Tá? Quanto mais produtivo o insumo, mais ele é utilizado. Então, o aumento da produtividade vai aumentar a utilização dos insumos. Isso já aumentaria a produção per capita de qualquer forma. Mas, além disso, a produtividade ela aumenta também o produto que se é obtido para cada unidade de insumo utilizado. Esse seria o efeito direto. Tá? Então, nós temos um efeito direto, que a gente pode chamar inclusive de indireto, tá? Que a gente pode chamar de quantitativo, que é o quê? O aumento da produtividade aumenta a quantidade de insumo utilizado no sistema produtivo. Tá? Insumos produtivos são utilizados em uma maior quantidade. Isso já gera um efeito indireto na produção. Mas, além disso, o aumento da produtividade dos fatores faz com que cada insumo utilizado no sistema produtivo produza mais produto, que seria um efeito direto ou qualitativo. Os insumos têm uma qualidade maior, então eles são utilizados em uma maior quantidade e têm uma qualidade maior. Isso tem dois efeitos sobre a produção no final. Graficamente, o resultado ficaria assim, ó. Ele é mais complicado, esse gráfico, pessoal, porque a gente vê que... Vamos voltar aqui. A produtividade, ela afeta também a quantidade investida, né? Como a produtividade afeta a produção, né? Ela afeta também o investimento, que o investimento é uma fração da produção. Então, a gente vê por essa expressão aqui, ó, que esse aqui é o investimento, ó, uma fração S da produção, que é todo esse termo aqui. Então, o deslocamento da produtividade produz um aumento do investimento também, o efeito quantitativo, tá? Então, vamos representar ele graficamente, ó. Você está aqui nessa situação, ó. Vejam que a curva N mais DK não se altera, a curva de custo de reposição, ela está fixa. Mas você tem essa curva inicial aqui de investimento e essa curva inicial aqui de produto. Tá? Então, você tem esse estado inicial aqui, o estado estacionário inicial, está marcado aqui, ó, Y0. Tá? Vejam bem, é difícil de ver a priori aqui, mas estamos ligados aqui, que é o primeiro ponto de estado estacionário. Quando a produtividade aumenta, você tem um aumento do investimento. O investimento desloca para cima e se choca aqui. Como que a gente calcula o efeito direto? Olha, o efeito direto é o aumento da produção. Você tem um aumento no estoque de capital per capita, né, dado esse aumento no investimento.
E esse efeito direto ele seria medido aqui, olha, a quantidade de produto que se conseguiria, né, se a produtividade não tivesse alterada, que é esse aqui. Esse aqui é o efeito indireto, então, tá bom, pessoal? Porque, olha, eu não aumentei a produtividade na PTF ainda, na função de produção ainda, só na quantidade de insumo, tá? Depois a gente tem esse outro efeito qualitativo aqui, que agora a gente está deslocando o ar na função de produção também, ó. Então, a função de produção vem para cá. Então, esse efeito aqui é o direto. E esse efeito aqui é o indireto. Esse efeito aqui é o total. Tá? Eu marquei aqui para vocês na apostilinha. Então, esse gráfico é complicado, pessoal. Vocês não precisam ficar muito preocupados com ele, não. Tá? Qual que é a lição? A produtividade mais elevada tem um efeito muito forte sobre a quantidade produzida. Tá? Seja ela por proporcionar um uso mais intensivo dos insumos, seja por produzir um aumento qualitativo da produção obtida por cada unidade de insumo, tá bom? Agora resta-nos responder, né? Quais são os elementos, quais são os fatores determinantes da produtividade, né? O que está por trás das diferentes produtividades das economias? Para vocês terem essa noção, eu trouxe esse slide, tá? Que é baseado num, num estudo, tá? Eu vou citar para vocês isso aqui já. Olha, alguns determinantes da produtividade total dos fatores. Esse artigo é muito interessante, viu? Eu vou disponibilizar esse artigo para vocês no, na nossa plataforma de ensino, tá? Mas ele também ele é um artigo que é um working paper, então ele está aberto para todos lerem, né? Ele analisa os principais determinantes, tá? Da produtividade total dos fatores, né? Quais são os principais componentes que se diferenciam mais entre os países que explicam os diferenciais de produtividade, né? Então a gente tem alguns candidatos aqui, ó, muito importantes, aqui é inovação em tecnologia, né? Elementos classificados como de educação, inovação em tecnologia, educação, eficiência dos mercados, relacionados à infraestrutura física e às instituições dos países. Vamos lá, passar um por um. Né? Inovação e progresso técnico. Um dos principais componentes, pessoal, das diferentes produtividades está relacionado à capacidade das economias se inserirem, né? E de produzirem novas formas, de novas tecnologias e novos processos, né, produtivos. Na verdade, pessoal, quando você analisa o processo de criação de novas tecnologias, de novas formas produtivas, são poucos países que participam desse processo, né? Então, poucos países estão na ponta, então, da geração de tecnologia. A maioria deles absorvem as tecnologias geradas nesse país, nos outros países, né? Então, a questão de ser um país inovador, ser um país que estimula o progresso técnico e a inovação é muito importante para determinar o diferencial de produtividade, né? Um outro elemento muito importante é a educação, né? A educação está relacionada com a própria capacidade, né, de você absorver as formas produtivas geradas e desenvolvidas. E, além disso, de desenvolver essas próprias formas produtivas. Então, o nível educacional ele é extremamente importante. Países que investem mais em educação, né, que tem um sistema educacional mais orientado ou mais desenvolvido, né, digamos assim, conseguem, né, uma maior absorção, né, conseguem gerar uma população mais capaz, tá, de absorver novas tecnologias, de desenvolver sobre essas tecnologias, ou seja, você recebe um equipamento, você tem que ter existem equipamentos que são tão complexos de serem manipulados que não pode ser, né, uma pessoa com nível educacional baixo que vai né, operacionalizar aquilo. Tem que ser um nível educacional alto
E a pessoa que tem um nível educacional alto, além dela conseguir trabalhar naquele aparelho, ela pode absorver aquele conhecimento e propor melhoras, né? Então, grande parte da geração de novo conhecimento se baseia nisso, absorve tecnologia já de ponta de países que a desenvolvem e melhora aquilo ali, né? Vários países adotaram essa estratégia, principalmente entre os asiáticos, os japoneses, os coreanos, os chineses estão produzindo esse tipo de política. Então, a educação é a base disso, né? A educação é a base disso, tanto para a criação como para a difusão das tecnologias existentes. O sistema educacional, inclusive, ele pode estimular, né, uma boa via para o governo estimular o desenvolvimento de longo prazo com o investimento em pesquisa, né, em áreas de pesquisa da educação. Mercados eficientes, outro fator muito importante, pessoal, vai determinar muita produtividade dos países, aqueles países que têm um mercado mais orientado à iniciativa privada, a um mercado que consiga sinalizar ou filtrar empresas ineficientes de empresas eficientes, que consiga alocar eficientemente os recursos, né? Ou seja, que os recursos produtivos sejam destinados para as atividades que têm um maior retorno social, um maior retorno econômico, né? Não tenha sinais inadequados, por exemplo, distorções que façam com que o capital seja orientado para uma atividade que tenha um alto retorno para a burocracia, mas um baixíssimo retorno para a economia como um todo, né? Então, em geral, países orientados para a produção que favorecem mais a concorrência, tá? E tem uma regulação, um sistema regulatório, um marco regulatório mais flexível, tá? Tem um ambiente econômico mais propício à produção, né? E com um nível de produtividade mais elevado. Infraestrutura física é extremamente importante, né? Intrinsecamente relacionado à produtividade, ao custo de produção, o meio produtivo extra, né? Externo às firmas. Ou seja, os meios de transporte existentes, os meios de comunicação, a qualidade das estradas, o fornecimento estável de água para o sistema produtivo, de eletricidade, de saneamento que mantenha a qualidade, a saúde da mão de obra, né, de alta qualidade. Toda essa infraestrutura é importantíssima para a estrutura produtiva como um todo. A infraestrutura física, então, ela afeta diretamente, né, e é um elemento muito importante da produtividade, né. Instituições, né, um outro elemento muito importante que está muito ligado aos governos, né. Governos que estimulam mais atividades, né, menos burocráticas, tá? E tem uma elevada governança, uma qualidade, né, uma interação saudável entre os diversos poderes, correto? Governos que favorecem a luta à corrupção, ao desvio de verbas públicas, né, e que estimulam, né, desestimulam a prática desses crimes, né? Isso tudo é desvio de recurso produtivo, né? Que o governo capta via impostos, né? Que poderia ser utilizado pela iniciativa privada. O governo capta via impostos e aplica de volta para a sociedade. A ideia é que se aplique bem, né? Então, para se aplicar bem, você tem que ter um sistema de governança que funcione, funcional, né? Poderes que se comunicam, um sistema judiciário eficiente, né, um sistema legislativo eficiente e antenado com as mudanças dinâmicas da economia, um executivo que produza estabilidade legal, estabilidade das regras do funcionamento, etc. Não é? Então isso é muito importante para o funcionamento da economia como um todo. Tá? Inclusive a gente tem passado por recessões sérias na economia brasileira recentemente, que estão muito associadas com a instabilidade política dos últimos anos, né? Então, esses elementos, pessoal, são os principais determinantes da produtividade. O Banco Mundial ele produz indicadores que estão relacionados com
com essas variáveis, tá? A gente tem algumas variáveis, por exemplo, que o Banco Mundial fornece, que chamam, né? A primeira aqui é o controle da corrupção, né? Que, resumidamente, todas essas questões estão resumidas, viu, pessoal? O médio uso do poder público para ganhos particulares, a captura do setor público por elites, né, do poder, a efetividade do governo, né, do governo effectiveness aqui, que mede a qualidade dos serviços prestados, tá? A independência de pressões políticas dos servidores públicos, tá? A qualidade da formulação de política, o comprometimento do governo com as políticas propostas, tá? A gente tem também o indicador de política e estabilidade, tá? Ausência de violência e de terrorismo, que mede as chances de instabilidades políticas, de violência gerada por razões políticas, policiais, etc., inclusive o terrorismo. Mais indicadores, ó, que são a qualidade regulatória, que vai ser esse termômetro, né, do ambiente, da qualidade das leis que regulam, né, os mercados de trabalho, a iniciativa privada, etc. A regra da lei, né, o rule of law, que mede exatamente essa aderência da sociedade como um todo ao sistema legal e ao próprio, né, a própria qualidade do sistema judiciário em se ater a esse tipo de questão, de defender, né, de defender as leis, de produzir estabilidade legal, né, e o indicador de voice and accountability, que mede a participação da sociedade e basicamente a liberdade de expressão, né. Todos os indicadores, pessoal, eles variam de menos 2,5 a mais 2,5 para todos, são calculados para uma amostra ampla de países e são indicadores de percepção. O Banco Mundial, então, tem uma série de analistas de mercado e de pessoas importantes, tá? Para o ambiente produtivo, sejam empresários, políticos, né, cidadãos com alto conhecimento da economia local, etc. Eles respondem esses questionários e o Banco Central normaliza as respostas e gera um indicador que varia de menos 2,5 a 2,5. Então eu trouxe para nós aqui, só para vocês terem uma noção, dos valores desses indicadores para uma série de países lá. Também. Esse país, eu trouxe, né, os indicadores para os países do BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em 2007, numa amostra de 204 países, né. A gente tem aqui a posição, né, esses números aqui refletem a posição, né, de cada país nessa amostra de 204. Aqui a gente tem ainda S, que é a taxa de investimento do país no período de 2007 a 2017, aí aqui o crescimento da renda per capita, no período também, 2007 a 2017. Veja bem, olha, aqui 204 países, a metade é 102, né? Então o Brasil está abaixo da metade em quase todos os indicadores, com exceção de Voice and Accountability, que é indicador de liberdade de expressão, né? O Brasil é um dos melhores indicadores aqui na amostra. A gente teve uma taxa de poupança de 22% e um crescimento anual no período de apenas 0,6%, né, da renda per capita. A Rússia também tem indicadores ruins, né, para quase todos, até piores que o do Brasil, em quase todos os quesitos lá, né, exceto aqui a efetividade do governo, né. Aliás, a efetividade do governo do Brasil é a pior em todos os países do BRICS, né. A China tem uma efetividade do governo muito alta, né, mas também indicadores abaixo, né, da metade da amostra em todos os casos. Mas é claro que acontece com a China, com elevada taxa de poupança. A Índia também, uma elevada taxa de poupança, né? A Índia cresceu 5,1% no período durante esses últimos 10 anos e a China 6,1%. A África do Sul tem indicadores razoáveis aqui, né, acima da metade da amostra, para controle da corrupção, efetividade do governo, estabilidade política também. Qualidade regulatória, estabilidade política é até ruim. Deixa eu só confirmar o nome aqui. Política e estabilidade mesmo. Qualidade regulatória
A melhor é a da da África do Sul, né? Cauliflower melhor é na Índia. E voz também é melhor é na África do Sul, né? Mas a taxa de poupança na Índia também foi muito pequena, como na Rússia, né? Ou seja, pessoal, todos esses países do BRICS têm indicadores que estão relacionados com os níveis de produtividade muito ruins, né? Tirando a Índia e a China, todos eles tiveram um desempenho muito fracos, né? Ao longo de 2007 a 2017 e já vem assim há vários anos, né? Ou seja, o que diferenciou o desempenho da China e da Índia nesse período, aqui segundo os nossos dados, é principalmente a taxa de poupança, nessa amostra que nós estamos analisando aqui. Mas no muito longo prazo, esses indicadores na média aqui, eles afetam muito o nível da renda per capita. Então, o fato de que o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul tem essas médias desses indicadores muito ruins nos últimos 60, 70 anos, em comparação com os outros países do mundo, né, principalmente com o mundo desenvolvido, isso explica bastante, tá, o fraco desempenho desses países em termos de convergência de renda, inclusive, né, em termos de aproximação do mundo desenvolvido. O que a China tem feito, né, é manter uma taxa de poupança elevadíssima. Então isso tem, né, em grande parte explicado porque a China cresce tão mais rapidamente que os outros países aqui do BRICS. Correto, pessoal? Então, eu vou mandar para vocês esse slide também, tá? E vocês tenham em mente que o nosso A, então, a nossa PTF, vai ser muito determinada por elementos que estão associados à política, né, a desenvolvimento de novas formas produtivas, né, a inovação, o progresso técnico, a educação, correto? A eficiência dos mercados, a qualidade regulatória dos mercados, tá? A infraestrutura física produtiva e as instituições, principalmente políticas e legais, tá certo? Então, nós vamos terminando essa aulinha aqui e até a próxima, galera. Até mais.